Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como definir metas. Por que é importante definir metas? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Por que as pessoas, sempre quando há uma virada de ano, as pessoas falam muito em definição de metas e em objetivos, em realização de sonhos? Por que isso é importante? É muito importante você entender o passo a passo, o plano de ação, quais são as estratégias que você vai criar para que você realmente atinja um objetivo. A definição de metas, elas são fundamentais para que você realmente vá em busca de algo, para que você se coloque em movimento. Realmente nós precisamos disso, as pessoas precisam disso. Pessoas que não têm metas, essas pessoas elas não avançam, elas geralmente elas patinam, geralmente elas chegam no final do ano, essas pessoas estão iguais o ano que passou. Eu não quero isso para você. Então, a partir desse vídeo, se você ainda não definiu suas metas, se você não define metas, eu quero que você pense com muito carinho da importância de você definir as suas metas. E eu vou trazer para vocês as metas que eu defini para 2019. Eu vou contar para vocês um pouquinho o que deu certo, o que deu errado, por que isso foi importante, por que muitas coisas deram certas e muitas coisas não deram certas. Por que é importante você definir poucas metas e por que não é interessante que você defina uma quantidade muito grande de metas se você primeiro não está acostumado com isso, ou se você ainda não colocou isso na sua vida como um ponto importante, tá? Então é muito importante você pensar sobre esse assunto também. Eu vou falar aqui também um pouquinho sobre as minhas realizações de 2019, sobre o que deu certo e sobre o que não deu certo. Um dado muito importante para você, apenas 14% das pessoas definem metas. Olha que interessante isso. É muito importante que nós tenhamos objetivos e metas. Por quê? Porque isso nos faz nos movimentar, isso nos faz sonhar, isso nos faz querer, isso nos faz querer conquistar. É através desses objetivos, através dessas metas que você vai prosperar. É através de objetivos e metas que você vai realmente sair da condição que você está hoje para avançar dentro da sua vida pessoal, ou seja, na sua vida profissional. É importante que você conheça exatamente quais são os requisitos que você precisa ter, quais são as ações que você precisa praticar para que você possa atingir os seus objetivos e as suas metas. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você entenda o seguinte: o que são os objetivos especificamente, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas do que são objetivos e o que são metas. Mas os objetivos, eles dão descrições concretas de onde você está querendo chegar. Por exemplo, se você, na sua vida pessoal, você quer cursar uma faculdade, você quer emagrecer, você quer dar um salto na vida, isso são objetivos. Se você quer ficar rico, se você quer casar, se você quer ter filhos, isso são objetivos. E as metas, o que são realmente as metas? As metas nós podemos dizer que é o plano de ação. As metas é o que você vai fazer para chegar até o seu objetivo. Então, andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas, elas que vão te orientar para dizer se você consegue realmente alcançá-las ou não. É muito importante você entender que elas são temporais, existe um prazo para você atingir as suas metas. É importante que você saiba exatamente quando você quer, quando você vai chegar à sua meta, quando você vai chegar ao seu objetivo. É importante você definir prazos para isso. Por exemplo, se o seu objetivo é emagrecer, é muito importante que você crie um plano de ação para você realmente chegar ao objetivo que é emagrecer. Então, o que é a meta? A meta é quantos quilos eu quero perder? Quais são os alimentos que eu vou passar a consumir? Quais são os treinos, as atividades físicas que eu vou começar a fazer? E o mais importante, por quanto tempo eu vou fazer isso? Por quantas vezes eu vou fazer isso? Percebam que as metas elas vão te dar indicadores para realmente você chegar no seu objetivo. E qual é a finalidade desse vídeo hoje? A finalidade desse vídeo é eu te mostrar um pouquinho do que eu conquistei em 2019, o que deu certo e o que deu errado. Eu quero te mostrar exatamente que talvez tenha objetivos, talvez você tenha metas que você define que você não vai conseguir atingir, você não vai conseguir chegar lá. É importante que você entenda que a grande maioria das pessoas que definem metas, que definem objetivos, elas não conseguem chegar lá. Por quê? Porque para chegar lá, você vai ter que criar o seu plano de ação e você vai ter que fazer isso de forma com que seja frequente, ou melhor, que você crie um hábito para isso. E para você criar hábito, você precisa criar rotinas, e a grande maioria das pessoas não vivem com rotinas bem definidas, pré-estabelecidas, e consegue fazer ela de forma frequente. Então eu quero passar para você que existem metas e objetivos que eles podem dar certo
como existem metas e objetivos que podem dar errado. Então, é muito comum isso. E eu quero que você também não sofra por isso, porque se caso você definir um objetivo e você não conseguir definir as metas e você não consegue definir um plano de ação e procrastina por isso e assim você não consegue atingir, tá tudo bem. É importante que você comece a praticar, a fazer esse exercício e eu tenho certeza que em breve você estará definindo seus objetivos, definindo as metas e você vai estar atingindo. Mas o que é muito importante é que você se coloque nesse ambiente, se coloque nesse jogo, porque pessoas que entram nesse jogo, elas acabam pegando gosto por isso. Elas querem realmente, em algum momento da vida, chegar lá. Em algum momento elas querem atingir. Elas querem provar que elas são capazes. Então, se alguém chegou, se alguém conseguiu, você também pode chegar lá. Agora, qual é a importância da meta? É muito interessante isso, porque às vezes você está se perguntando, mas eu vivo sem definição de metas, eu deixo a vida me levar, eu vou empurrando com a barriga. Muitas pessoas pensam assim, eu não quero que você seja uma pessoa dessa, eu quero que você, a partir desse vídeo, você defina uma meta, defina uma estratégia, que realmente você tenha interesse em chegar lá. Você realmente tenha interesse em prosperar na sua vida. Pessoas que definem um objetivo claro, pessoas que definem metas claras, essas pessoas avançam. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Para isso, eu quero te trazer uma pessoa que eu já venho estudando há muito tempo, chama Viktor Frankl, que ele foi preso num campo de concentração. E Viktor Frankl, ele só conseguiu sair desse campo de concentração porque ele tinha um objetivo e ele definiu as suas metas e isso estava muito claro para ele, isso estava muito clarificado para ele. Por quê? Viktor Frankl, ele foi preso com seus familiares. Na cabeça dele, ele precisava sair de lá porque ele precisava encontrar os seus familiares. E isso movia ele, isso deixava ele vivo, isso fazia com que ele enfrentasse todos os desafios, todos os dias no campo de concentração. Ele sofreu muito. Eu lembro que eu estava fazendo a leitura, primeiro eu comecei a estudar a história dele através de vídeos e depois eu comprei o livro dele e fui ler Em Busca de Sentido. Eu até te recomendo que você leia esse livro, Em Busca de Sentido. E eu, lendo a história de Viktor Frankl, uma coisa incrível aconteceu. Além de conhecer a história dele, e ele contando uma das suas passagens, ele era um austríaco, ele vivia em Viena, e ele foi de trem para a Alemanha, e ele estava indo para o campo de concentração, e ele passando e relatando aqueles momentos de muito frio, porque fazia no inverno, nevava, e ele contando sobre as montanhas com neve, e ele relatando aquilo, que ele não conseguia sentar no trem, porque eles eram, em muitas pessoas que estavam presas, muitos prisioneiros no campo de concentração e que estavam sendo transportadas naquele momento. E eu lembro que eu saí de Viena e essa é uma passagem incrível que eu quero te contar, porque uma das metas que eu coloquei para minha vida em 2019 foi realmente conhecer Viena, participar de um grande congresso que eu já tinha frequentado, mas eu só tinha ido no congresso e não tinha conhecido Viena, e eu decidi que eu ia, além de conhecer Viena, eu ia para uma cidadezinha do interior da Áustria, e eu fui para Salzburg, onde eu fui conhecer a casa de Mozart. E eu queria conhecer um pouco da história de Salzburg e também de Mozart, né? E eu passei exatamente pelo mesmo caminho que Viktor Frankl passou. O mesmo caminho, o mesmo trajeto. E é isso que é o mais incrível de você definir objetivos e metas. É você experienciar coisas. É você viver esses momentos. Por isso que é importante. Às vezes você coloca uma coisa na sua vida, um planejamento, você coloca uma meta, você coloca um objetivo e você não se dá nem a oportunidade de você ir em busca disso. Porque você, por medo ou por procrastinação, não sei qual é o motivo que te faz não avançar, mas eu quero que você entenda o seguinte: quando você colocar uma meta, um objetivo, ou até mesmo um sonho, quando você definir isso, coisas incríveis começam a acontecer para que você realize isso. Você só vai conseguir realizar se você primeiro colocar na imaginação, no campo da imaginação onde você quer chegar, no campo da imaginação que você quer conquistar. Você precisa fazer esse exercício. Se você faz esse exercício, você dá oportunidade para que o universo ele trabalhe em prol de você. Ele trabalha em prol para que você realmente conquiste, para que você experiencie isso.
E eu lendo o livro Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl relatando aquele caminho de Viena para Salzburg, e ele relatando as montanhas, a quantidade de neves a quantidade de neve que ele estava vendo naquelas montanhas e o frio que ele estava passando. E eu lembro que eu estava olhando pela janela do trem e eu vendo aquela paisagem linda, e eu me deliciando com aquela paisagem, vivendo realmente um momento de merecimento, sabe? Quando você precisa passar por aquilo, quando você veio do nada. Eu vim de uma favela de Santo André e numa pobreza, numa escassez extrema, e eu vivendo aquilo, eu passando por aquilo e aquilo sendo contado num livro de Viktor Frankl, que eu estava estudando, um neuropsiquiatra, eu estudando o comportamento das pessoas, e me deparo com uma situação dessa, bem num ano de 2019, onde eu defini que uma das metas, um dos sonhos, um dos meus objetivos seria conhecer um pouco de Viena. Então, pensa nisso, coloca isso na sua vida, isso é muito importante. Eu tenho certeza, se você colocar metas metas, objetivos e sonhos na sua vida, você vai chegar lá. Você vai conseguir realmente atingir isso, porque se alguém chegou, se alguém conseguiu, você consegue. Entenda isso. Eu quero trazer para você agora um pouco das metas de 2019 e objetivos de 2019 que eu consegui realizar, e alguns objetivos que eu não consegui realizar, mas que isso não me desmotiva em nada. Isso só mostra que eu preciso aprender ainda o que eu não sei para ir em busca desses objetivos, para ir em busca desses sonhos, e é em cima disso que eu estou aqui gravando esse vídeo para você, para que te inspire de alguma forma, para que você entenda que você também pode fazer o mesmo processo. Então, olha só, aqui eu quero que você, primeiro aqui mostrando, né, metas de 2019, foram as metas que eu defini para o ano de 2019. É lógico que aqui você está vendo muitas metas, muitos sonhos, muitos objetivos, e é interessante que você não faça isso. Por quê? Quando você coloca metas e objetivos muito desafiadores, talvez isso te desmotive quando você não conquista. Quando você não conquista, isso talvez te mostre um pouco de desinteresse até de definir metas. Isso realmente traz você para o campo da desmotivação, para o campo eu não consigo realizar, eu não consigo conquistar, eu sou um fracasso, eu não consigo prosperar, eu desisto disso, eu vou deixar a vida me levar. Eu não quero que você faça isso com você. Então, talvez definir uma meta seja um ponto inicial. Talvez definir 2, 3 metas para você seja interessante, né? Já que você vai ter que definir as suas metas para chegar nos seus objetivos, nos seus sonhos. Você vai criar um plano de ação, você vai ter que colocar data, você vai ter que criar as suas rotinas, você vai ter que criar os seus hábitos, talvez mudar os seus hábitos. Talvez tudo isso te dê trabalho e talvez você não queira muitas metas passar por isso. Então, definir uma quantidade pequenas, poucas metas, talvez um único grande objetivo, um único grande sonho, seja o suficiente realmente para que você chegue, para que você realize e para que você conquiste. Quando você sentir esse gostinho, você comece a definir outras metas. Quando você sentir esse gostinho, você comece a querer mais dessas sensações, a querer mais passar por esse processo. Pensa nisso. Então aqui, olha só, eu coloquei como meta de 2019 que eu queria gravar o meu curso em AD. E em 2019 eu gravei 3 cursos em AD. Então eu coloquei como meta, eu defini como meta gravar apenas um curso. E aí logo em janeiro, assim que passou os períodos de festas, eu comprei os meus equipamentos para gravar os meus cursos, montei ali o meu estúdiozinho para gravar os meus cursos, e eu comecei a gravar. E aí você deve estar colocando assim, mas eu vou ter que comprar equipamentos, Não precisa, você não precisa comprar equipamentos, você não precisa fazer investimentos. Se você está assistindo esse conteúdo, provavelmente você está no seu celular, porque hoje a grande maioria das pessoas estão conectadas pelo próprio celular. E aí o celular já é uma ferramenta para você gravar o seu curso. Se gravar o seu curso é o teu objetivo. Se gravar o teu curso faz sentido para você, tá? Eu estou aqui mostrando o que fez sentido para mim. Eu não sei o que faz sentido para você, mas eu coloquei como gravar o meu curso. Então eu coloquei que eu queria gravar o meu curso, coloquei um prazo para isso, coloquei uma data bem específica para eu atingir,
Aí eu criei meu plano de ação, quais eram os dias e os horários que eu ia gravar o meu curso. Eu comecei a gravar o meu curso. Gravei o meu curso, gostei de passar por esse processo. Comecei a gravar muitos conteúdos, porque olha só, eu comecei a gravar um curso e a partir disso eu comecei a gravar muitos conteúdos para o meu canal do YouTube, para o Instagram e para o Facebook. Então eu comecei a gravar muitos conteúdos para ajudar as pessoas a também entenderem esse processo. E depois que eu vi que deu certo, que eu consegui lançar o curso, eu fui lá e gravei mais 2 cursos. Então, eu finalizei 2019 com 3 cursos gravados, editados e lançados. Aqui, viajar para Viena. Lembra que eu falei para vocês que era um grande sonho, um grande objetivo, viajar para Viena? Então, eu fiz isso. Eu conheci Viena, participei de um congresso, eu conheci Salzburg, que era uma cidade já distante de Viena, onde eu tive que me deslocar de trem, sem falar o inglês. E olha que uma das metas está aqui, ó, melhorar o meu inglês. Então, uma das metas, eu faço meu curso de inglês online. Então, uma das minhas metas era melhorar o meu inglês. E aí eu já querendo testar isso, eu fui para Viena e eu comecei a usar um pouco do inglês que eu falava, eu comecei a usar lá. Para eu me deslocar de Viena para Salzburg, eu só existia 2 possibilidades de comunicação, o inglês e o alemão. Então, eu tive que me virar. E olha que eu cheguei lá em Salzburg, conheci a cidade, conheci a casa de Mozart, foi incrível, foi uma viagem, uma experiência incrível. Olha a outra meta que eu tinha definido, fazer o Protagon em 2019. Eu fiz 6 edições do Protagon. Primeiro eu fiz uma edição como aluno e depois eu participei como staff de mais 5. Então, no total, 6 edições do Protagon. Olha a importância de você colocar um objetivo, olha a importância de você definir a meta. É muito importante que você entenda isso. Isso vale para tudo na sua vida. Conquistar 2.000 alunos. Aqui na minha instituição, eu tenho uma escola e eu não consegui atingir essa meta. Mas eu conquistei muitos alunos nos cursos online. Então, eu não cheguei nos 2.000 alunos, mas eu aumentei muito a carteira de alunos através dos programas online e também no presencial. Fazer um cruzeiro. Então, eu decidi que em 2019, quando eu fui para Viena, eu chamei minha esposa para ir para Viena comigo e ela não quis. Ela falou, não, a viagem é muito longa, tá, eu não quero. Essa viagem para Viena foi em fevereiro. Quando eu voltei de Viena, eu falei para ela, então vou te dar um presente de aniversário. Ela faz aniversário em março. Eu falei para ela, nós vamos fazer um cruzeiro em família. E foi um cruzeiro incrível. Nós conseguimos colocar isso dentro do nosso planejamento. Eu defini que eu ia fazer um cruzeiro no ano de 2019, mas eu não tinha definido quando seria de 2019. Já que ela não aceitou ir para Viena, eu coloquei o mês de março como a meta, como o prazo para realizar. E deu certo, porque em março é o aniversário dela. Foi um presente que nós fizemos em família, foram os filhos dela. E foi incrível, foi uma viagem incrível. Então, assim, foi mais um sonho realizado em 2019. Coloquei também que eu ia fazer a minha formação em coach. Então, em 2019, eu fui buscar uma formação como coach. Eu queria buscar essa formação, eu queria aprender sobre desenvolvimento humano, eu queria aprender sobre desenvolvimento e comportamento humano. Por quê? Porque eu tenho uma instituição de ensino e eu quero ajudar as pessoas cada vez mais. E lá eu preciso mostrar para meus alunos que eles podem chegar, eles podem atingir, eles podem realizar os sonhos deles. Porque se eu fiz essa formação, eu sou técnico por formação, depois fui buscar minha graduação, minha pós-graduação, e depois fui buscar inúmeras formações. Mas, enfim, eu quero mostrar para os meus alunos, principalmente para as pessoas que me seguem, que elas podem chegar lá. Então, eu fui buscar essa formação de coach que eu achei muito importante. Para complementar a formação de coach, eu fui buscar uma formação de treinador de comportamento. Então, em 2019 também, eu me tornei treinador comportamental. Fiz a minha formação como treinador de comportamentos. Aqui, visitar o ECR, que é esse congresso europeu, que mais aqui? Viajar para Portugal. Eu tinha cancelado esse sonho de conhecer Portugal, mas como as coisas começaram a acontecer, lembra? Eu falo para vocês assim, coloca uma meta, coloca um objetivo, nem que seja pequeno, para que você se coloque em movimento. E o universo, ele vai conspirar ao seu favor. Eu estou te falando isso porque aconteceu comigo. O Protagon do Wendel Carvalho, ele ia acontecer em Portugal, era a primeira edição fora do país, e eu tinha dito que eu ia nesse Protagon. Mas, por vários fatores, muitos acontecimentos, eu cancelei. Eu falei que eu não ia mais para Portugal, não ia dar para eu participar do Protagon fora. Só que aí eu participei do Protagon de São Paulo, que foi em maio,
E o Protagon de Portugal foi em novembro. E aí eu conheci toda aquela energia, as pessoas envolvidas lá, gratidão a todas as pessoas, Liane, Enemon, Matheus, o Wendel, Roberta, Guida, as pessoas que estão envolvidas diretamente com o Protagon. Eu conheci essas pessoas e eu comecei a fazer parte desse time, eu comecei a querer ajudar como staff. Me coloquei nessa condição de ajudar pessoas, porque eu fui ajudado por esse treinamento e eu queria devolver ajudando as pessoas. E aí eu participei de um como aluno em maio, depois eu fui participar de mais outro como a staff, depois daqui a pouco eu estava em vários treinamentos do Protagon e eu coloquei que eu ia para Portugal de qualquer jeito. Eu ia participar daquele evento fora do país e aí percebam, um sonho realizado, um treinamento fora do país, ajudar pessoas fora do país. Olha só quanta coisa acontece quando você define um objetivo, quando você tem um sonho claro, quando você coloca uma meta. Olha quanta coisa acontece. Então foi isso que acabou acontecendo. Abri minha terceira unidade, eu não consegui abrir. Então, lembra, você coloca um objetivo, você coloca um sonho. Pode ser que não aconteça, está tudo bem. O importante é você continuar no processo, é você continuar entendendo qual é o jogo que você está jogando. Às vezes você tem um objetivo muito claro, muito definido, não vai dar certo. Talvez você tenha que mudar a rota, talvez você tenha que mudar o caminho que você está percorrendo, mas não desistir do sonho, não desistir do objetivo, não desistir de criar estratégias para chegar lá. Esse Seja Imbatível eu fiz em fevereiro de 2019, foi o primeiro evento que eu fiz com essa equipe incrível do Protagon. E eu fiz esse evento, foi fantástico, foi meu primeiro contato com eles e a partir dali eu comecei realmente a ter uma mudança comportamental e a ter conquistas. Fantástico isso. Então eu peço para você, se talvez hoje você não sabe alguma coisa, se você não conhece, vá buscar aprender. Vai buscar conhecimento. O segredo está em aprender coisas novas, está em você estar em imersões, ler livros, escutar áudios, ou assistir videoaulas, é você aprender. Se alimenta de conhecimento. A diferença em você conquistar para aqueles que não conquistam é você aprender o que você não sabe e você colocar o que você aprendeu em ação. É você praticar, é você colocar à prova. E aí você avança. Eu estou te mostrando aqui na prática tudo o que aconteceu em 2019. Olha quanta coisa. Palestrar para públicos diferentes. Eu mudei o meu público. Eu só falava para público da área da saúde. Eu passei a falar para outros públicos, empreendedores, microempreendedores, ajudar os empreendedores com seus negócios, aprender marketing digital. Eu lembro que eu coloquei aqui, deixa eu achar. Aqui, ó, aprender marketing digital. Por quê? Ajudar os empreendedores a entenderem por que os seus negócios não avançam nas redes sociais. Então, eu fui buscar esse conhecimento. E buscando esse conhecimento, hoje eu consigo falar exatamente, até dentro da minha empresa, fora da minha empresa, eu consigo entender quais são os mecanismos, quais são as estratégias que nós devemos criar para o nosso negócio avançar. Viajar para os Estados Unidos. Olha que incrível. Tudo isso em 2019. Eu estou te passando tudo o que aconteceu em 2019. Quando eu comecei a participar de treinamentos, um dos treinamentos mais incríveis que existe na área de desenvolvimento pessoal e como treinador comportamental é o curso do Tony Robbins. E esse ano, em 2019, ele ia acontecer em Miami. Eu falei, eu vou para Miami, eu vou colocar isso dentro da minha meta. E eu fui para Miami. Eu participei do treinamento do Tony, um treinamento incrível. Aprendi coisas incríveis, mais um sonho realizado. Tudo isso, sabe por que aconteceu? Porque eu tinha definido o que eu ia fazer. Se eu não tivesse definido, nada disso tinha acontecido. Você precisa entender isso. Eu estou batendo muitas vezes nisso porque você precisa definir metas. Você precisa definir seus objetivos. Você precisa definir. Se você não definir, você não dá o primeiro passo. Se você não definir, você logo não está caminhando. Se você não definir, logo você não está trotando, correndo. Se você não definir, você não vai estar em busca, você não vai estar em movimento. Você precisa definir o que você quer e onde você quer chegar. Ler 2 livros por mês. Eu tenho tantos livros que eu já li, tantos que eu estou lendo. É incrível essa mudança que eu fiz em 2019. Eu não lia. Então eu era uma pessoa que não gostava de ler. E eu passei a ler 2 livros por mês, quando eu coloquei isso como meta. Quando eu coloquei isso como uma meta para mim. E a minha formação em coach me fez conhecer uma metodologia, a metodologia da Febracis, a instituição do Paulo Vieira. E lá eu fiz inúmeros cursos. Curso Poder da Alta Performance, curso Como Prosperar, curso de marketing digital, poder da ação, inúmeros cursos. Então, assim, realmente buscar conhecimento, estar nesse processo de buscar aprender é uma coisa incrível. A transformação está aí. Espero que realmente você defina isso como um objetivo e como metas.
para o seu novo ano, se você tem algum sonho de ter alguma formação, alguma titulação, vá atrás disso que você é capaz de realizar. Eu fiz um curso também com o Flávio Augusto, que é um dos meus mentores, uma pessoa que eu tenho uma admiração por todo o trabalho desenvolvido, realmente um empreendedor que o Brasil tem que respeitar. O curso que eu fiz com ele foi o Powerhouse e realmente muito gratificante, aprendi muitas coisas e conheci muitos empreendedores, inclusive concedi uma entrevista lá nesse evento, que está no YouTube, procurei no YouTube que você vai ver, realmente foi fantástico. E eu queria fechar com vocês falando exatamente da importância de você ter objetivos claros, você ter sonhos, como isso é especial, como isso é importante, como isso move as pessoas realmente para que elas possam conquistar. Se você não faz isso, se você ainda não coloca isso como um hábito, definir metas, definir sonhos, definir objetivos, faça isso. Faça um teste. Experiencie, se dê a oportunidade de ter um objetivo e ter um sonho. E talvez muito difícil de realizar. Eu já realizei inúmeros. Já fui para o Japão, vi meu time ser campeão no Japão. Tem vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Já esse ano para Portugal, Estados Unidos, para Áustria, conhecer a casa de Mozart. Assim, são coisas incríveis que não dá para contar em palavras. Tem que passar por esse processo, tem que viver isso, tem que experienciar isso. E eu desejo realmente que esse vídeo faça sentido para você de alguma forma, que você comece a partir desse novo ano, a projetar isso na sua vida. Projetar, conquistar, a ter sonhos realizados. E você só vai fazer isso se você der o primeiro passo. O primeiro passo é você definir o que você quer. O primeiro passo é você definir onde você quer chegar. O primeiro passo é você definir quais são os números que você quer ganhar. Pensa nisso. Pensa com muito carinho sobre isso. Você tem inúmeros livros tratando do assunto, vídeos, cursos tratando sobre isso. Se dê oportunidade. Não seja uma vítima reclamona que só sabe ficar choramingando pelos cantos. Se dê a oportunidade de ser protagonista, de realmente construir alguma coisa, realizar alguma coisa. Você é capaz. Eu gosto sempre de falar da questão falar para meus alunos o seguinte: se alguém chegou lá, você é capaz de chegar. Se alguém venceu uma maratona, é porque essa pessoa, primeiro, ela mentalizou: eu quero aquilo para mim, eu quero chegar até o final dessa maratona. Depois, essa pessoa, ela criou um plano de ação. Por que ela criou um plano de ação? Porque ela tinha uma meta clara. O que ela tinha que fazer para chegar lá? Quais eram as rotinas e os hábitos que ela precisava estabelecer para chegar lá? Quantas vezes por semana ela deveria praticar isso para chegar lá? E talvez isso durou 1 ano, 2, 3. Talvez isso está durando anos e ela não conquistou. Tá tudo bem, faz parte do processo. E é incrível como você tem que entender que o mais prazeroso do que você chegar lá, porque talvez você chegue lá e fale: meu, mas é só isso? É isso aqui? Talvez você chegue lá, talvez você idealize uma viagem incrível e você chegue lá naquele país ou naquele lugar que você quer tanto conhecer e você fala: mas é isso aqui? E aí, a partir dali, vai acontecer algo incrível. Primeiro, que você precisa valorizar a jornada, a construção, tudo que você criou para realizar isso. Esse é o primeiro ponto. Viva a jornada, ame o processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que você mentalize e você guarde com você: quando você chegar lá, talvez você vá entender que existe algo muito melhor te esperando. Talvez existe um sonho muito melhor, um sonho muito mais incrível do que esse que você realizou te esperando. E eu desejo que realmente nesse ano novo que chega, mais um ano novo que chega, você seja um realizador, que você seja uma pessoa próspera, que viva na abundância e que não viva na escassez. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que precisam ver e ouvir essa mensagem. Gratidão e um ano incrível para você. Acredite, é possível vencer.